Falando em doença? Olha, a gente vai falar sobre osteoporose, que é um problema que avança pelo mundo todo e atinge milhões de brasileiros, gente. A gente vai saber detalhes, né, sobre essa doença. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com um especialista para a gente entender melhor. Olha só. A falta de cálcio no organismo, com o tempo, pode enfraquecer os ossos, ocasionando a osteoporose, uma doença que atinge cerca de 15 milhões de brasileiros, principalmente as mulheres. Calcula-se que após a menopausa, 1 em cada 3 desenvolve a doença. Ela perde a ação protetora dos hormônios e ela vai ter uma baixa de densidade óssea. Então, ela tem uma perda abrupta de densidade óssea na época da perimenopausa. O cálcio é encontrado nos leites em igual quantidade, sejam eles desnatados ou integrais, nos seus derivados e em outros alimentos como sardinha, soja e espinafre. Preocupada com a saúde, Sandra tem hábitos saudáveis desde a adolescência. De manhã, ela não abre mão do café com leite, pão integral, iogurte e muitas frutas. Depois de se alimentar bem, a publicitária segue para a rotina de exercícios. Ela costuma correr 2 vezes por semana, durante 1h30. Me sinto muito bem disposta. A atividade física faz com que eu tenha ânimo mais. Segundo especialistas, mulheres que não consumiram a quantidade adequada de cálcio, ou na infância ou na juventude, podem chegar na vida adulta com os ossos frágeis. Você começando cedo a prevenção da osteoporose, você tem um osso mais saudável. E esse osso vai durar saudável mais tempo. Clarissa pratica esportes desde pequena. Faz natação, basquete, handball e musculação. Aos 20 anos, a jovem já pensa na velhice e também se previne contra a osteoporose. Eu não saio de casa de manhã sem tomar um café da manhã, mas assim, o café da manhã não sai sem o meu leitinho. Rubens, aos 56 anos, foi diagnosticado com a doença. Nem imaginava que doença que seria essa, na época, né? Rubens descobriu que tinha osteoporose por acaso, após ir ao médico para cuidar de outro problema. Exames mostraram que os ossos dele estavam debilitados. A osteoporose leva a perda significativa de massa óssea. Nos homens, ela aparece geralmente após os 60 anos. Existem homens com osteoporose. Essa porcentagem de homens é uma porcentagem considerável que deve ser sempre observada, pesquisada e tratada quando necessário. O risco de mortalidade, ou seja, dele ter um evento que possa levar ele à morte após essa fratura, é maior se a gente comparar o que acontece com as mulheres após uma fratura de fêmur. O reumatologista explica que o tratamento adequado, tanto para homens como para mulheres, é o uso de medicamentos para melhorar a qualidade do osso. Mas ele ressalta que o ideal ainda é a prevenção. Além da alimentação, um aliado no tratamento é a prática de atividade física e a exposição moderada ao sol de cerca de 20 minutos diários. Cigarros e bebidas alcoólicas devem ser evitados. A qualidade de vida minha mudou muito, né? Antes eu tinha muita dificuldade para andar, muitas dores. Hoje não, hoje eu tô uma pessoa muito tranquila. É isso aí. Bom, estamos com a presença do Dr. Rogério Vidal de Lima, que é ortopedista, e vai nos explicar, né, para a gente prevenir, né, doutor, essa doença que pela que a gente viu, muitas pessoas estão tendo esses problemas, né, tanto os homens, mulheres, enfim. Mas, enfim, o que é a osteoporose? Então, bom dia. Na verdade, a osteoporose é uma perda da quantidade de cálcio dentro do osso. O que acontece? A partir de uma determinada idade, tanto homens quanto mulheres, a mulher é mais precoce, existe uma diminuição do transporte do cálcio que a gente ingere para dentro do osso. Um grande erro da osteoporose, a gente vê muitas pessoas falando isso, inclusive especialistas, é assim, o problema é na ingestão. Na verdade, não é um problema na ingestão do cálcio, e sim neste transporte. Na mulher, a gente vê mais isso, por quê? Porque os hormônios femininos, que a partir dos seus 45 anos começam a diminuir, então há uma diminuição da entrada do cálcio no osso. No osso. Como o organismo ele precisa de uma quantidade fixa de cálcio, o que acontece? O organismo ele começa a retirar esse cálcio de dentro do osso. E aí
não só na coluna e o fêmur, que são os locais mais atingidos, mas qualquer outro osso pode sofrer com isso. Na coluna e no fêmur nós temos os problemas das fraturas, por isso são casos mais graves. Entendi. E quais são os sintomas da osteoporose? Então, o problema da osteoporose é que a osteoporose é uma doença surda. Na verdade, o primeiro sintoma, muitas vezes, é uma fratura. Tanto a fratura do fêmur, que é mais dramática, que precisa de um tratamento cirúrgico, quanto as fraturas na coluna, que é o mais comum. A gente vê o idoso, aquela pessoa que vai curvando o corpo para frente, ele vai ficando corcunda. Então, você vê aquela pessoa, normalmente mulheres, mas o homem também, com seus 70 anos, e ela tem aquela curvatura, aquela corcunda. E vai perdendo altura, e literalmente perde altura, por quê? Porque a vértebra vai achatando. Vai encurtando. Ela vai diminuindo, exatamente. Por isso que a atividade física, uma boa alimentação, alongamento é primordial para evitar Então, é fundamental. isso? O que acontece é o seguinte, quando você faz uma atividade física, e principalmente algumas atividades físicas, em especial, onde você sobrecarrega o osso, existe um estímulo para essa entrada do cálcio dentro do osso, tá? Então, a gente recomenda várias atividades, mas aquelas de carga, né? Claro que sempre com bastante controle para a faixa etária desse também, paciente, né? Então, a atividade física é fundamental. O excesso de cálcio, que muitas pessoas, existe muita propaganda, a mídia é responsável por isso, não é o ideal. Por quê? Porque esse cálcio que até os seus 40, 45 anos era normal na ingesta, por que ele ficou ruim? Na verdade, ele não ficou ruim a quantidade, e sim o aproveitamento dele dentro do organismo. Que é o transporte. Exatamente. Então, o que você precisa? Você precisa de estimular este cálcio a voltar a entrar dentro do osso. Entendi. A gente tem aí umas imagens que mostram um osso normal e um osso com osteoporose. Ah lá, doutor. Exatamente. Explica pra gente. A gente consegue ver. Do lado esquerdo a gente consegue ver um osso normal e do outro lado, do lado direito, a gente vê um osso osteoporótico, né? Olha, Dani, vai comendo mesmo. Diferença. Então, o melhor exemplo é o seguinte, é aquela esponja que tem na cozinha, quando ela é novinha, ela é bem firminha. E depois, com o passar do tempo, ela vai ficando gasta e vai ficando desse jeito que a gente vê. E aí fica mais frágil. E aí ele fratura, exatamente, e ele fratura, né? Fratura no fêmur deve ser horrível. Fratura, sim. Como eu falei, no idoso, muitas vezes você tem aquela fratura do fêmur que ele roda simplesmente o corpo sobre aquela perna e quebra, e simplesmente cai no chão. Nossa. Então a fratura, você viu, Dani? A fratura é uma coisa boba, rodou. Exatamente. E eu vou falar uma coisa, e o pior não é isso, essa é uma fratura mais dramática. O pior é assim, aquele paciente, normalmente o avôzinho, a avózinha, que dá um espirro, quebra uma vértebra. Ou vem o neto, que vai ajudar, que não tem, quer que a avó levante rápido, quando levanta, fratura uma vértebra também. Então é muito comum a gente ver isso. Então a gente precisa ficar muito atento. O idoso, dor nas costas, é obrigatório levar ao médico, fazer uma radiografia, porque muitas vezes teve uma fratura. E não é uma fratura na coluna, não é uma fratura drástica, aquela coisa que você precisa operar, mas mas tem uma fratura pequena e gera uma dor e precisa ser tratada. Certo. Agora, doutor, você falou que as mulheres, geralmente, quando entram na menopausa, né, o processo dos 40... No processo pré-menopausa, você já começa a ter a osteoporose. Você começa a ter esses problemas, né? Mas a minha pergunta é, assim, existe, isso é hereditário? Todo mundo pode ter isso? Como que a gente... Todo mundo pode ter isso, numa quantidade maior ou menor. O que a gente vê é o seguinte, a tendência familiar. Então, as mulheres nos quais a mãe já teve uma menopausa precoce, né, precisam ficar mais atentas, porque provavelmente elas vão ter aquilo mais precoce também. Não é que vão ter, mas é um caso que a gente precisa ficar mais atento. Entendi. A gente tem ligações agora ao vivo, né, com a Lenice de Bragança Paulista, é isso? Bom dia, lindona, tudo bem? Bom dia. Qual é a sua pergunta? Eu ando com muita dor nas juntas e eu quero saber, eu tomo muito sol e eu quero saber se o sol por que o sol é bom? Bom, o sol junta, doutor, só para junta é o quê? Junta são articulações, articulações, né? Veja, pode ser que não tenha nada a ver com osteoporose. Eu ia perguntar, isso que ela perguntou do sol. Qual a sua idade? Dizem que é bom. Qual é a sua idade, Lenice? É Bragança Paulista. Não, a sua idade. Como? A idade. Quantos anos você tem? 68 anos. 68 anos. Estou com muita dor nas juntas. Então. E qual é a prevenção?
Então, é uma paciente que a gente precisa realmente ficar atento para ver se tem osteoporose ou não. Mas muita coisa dessas dores é assim, confunde a osteoporose com a osteoartrose. A osteoporose é o que nós vimos aqui no osso, o osso fica fraco. A osteoartrose é um desgaste nas articulações. Esta paciente pode ter osteoartrose, ou seja, desgaste, dor nas articulações e não osteoporose. Ou pode ter os dois. E precisa ficar atento porque o tratamento vai ter que tratar os dois problemas. E são dois tratamentos distintos. Mas o que ela pode fazer? Então, com relação ao sol é o seguinte, aí a gente vai entrar numa outra área, na área dos dermatologistas. Né? O sol é uma coisa que precisa tomar cuidado, né? Então é recomendado até às 10 horas da manhã, depois às 16 horas. Isso agora tem horário de verão, a gente precisa tomar cuidado com isso. Sempre usar um protetor solar. E o sol ele faz a transformação da vitamina D em uma das substâncias que faz com que o cálcio ajude a transportar o cálcio para dentro do osso. Então não é porque a pessoa fica esturricada no sol que vai acontecer isso daí. Primeiro precisa tomar cuidado com o câncer de pele, que também é um problema. E o segundo, o sol não é o excesso, mas é aquela qualidade do sol. O sol da manhã e do final da tarde é onde melhor você tem essa transformação da vitamina D. Então, isso que a gente ouve, né, entre as pessoas e na família, tomar aquele solzinho da manhã e o solzinho no final da tarde ajuda a prevenir a osteoporose. E aí o que mais? Aí a gente já manda a pessoa com mais idade já fazer uma caminhada com roupas que você expõe os braços, expõe as pernas, num tênis adequado, né? Por quê? Para fazer uma carga no osso, para estimular esse transporte do cálcio para dentro do osso. Então, a atividade física é muito importante. A atividade física é fundamental. fundamental. A gente come, a gente tem que fazer ginástica. Mas uma pessoa que está com o ossinho fraquinho já, ela não vai conseguir pegar Consegue. Ela então, consegue? A gente faz o trabalho diferenciado. Você entende? Então, é claro que assim, o que a gente tem que pensar é que todo paciente, ele tem que ser individualizado, né? Essa história de massificar, né? As propagandas de remédio, não é que a gente é contra a mídia, muito pelo contrário, mas assim, cada paciente tem o seu tratamento. Cada paciente, eu brinco no consultório que é assim, cada paciente tem o seu tempo de consulta. Tem consulta que leva 2 minutos e tem consulta que leva 2 horas. Porque cada um tem o seu tratamento diferenciado. Você não pode misturar uma paciente de 70 anos com uma de 30 anos. São coisas completamente diferentes. Apesar delas poderem ter a mesma doença. Né? Tem osteoporose aos 30 e aos 70. Tem aos 30? Tem. Às vezes você tem doenças que levam a osteoporose. Mas são tratamentos diferentes. Cada paciente tem o seu tratamento individualizado. Agora, o leite tem muito cálcio, né? Sim. A pessoa deve ingerir assim, muito leite? Então, isso também, né? Esse assunto é assunto controverso, a gente podia falar o dia inteiro. O que acontece é o seguinte, se você observar na natureza, tirando a raça humana, que outro animal toma leite? Toma leite? Que toma leite? Ninguém mais, né? Depois da fase do crescimento, ninguém toma. Então tem gente que até é contrário ao uso do leite. Na verdade, assim, os alimentos, o cálcio é uma coisa que é bastante rica em vários alimentos. Então, uma dieta balanceada, vai lá, toma o seu café da manhã, né? Com leite. Por exemplo, a pessoa pode... O que tem cálcio? Quais são os alimentos assim? São todos alimentos leite e derivados. Então, por exemplo, você come um doce e está tendo cálcio. Né? Por quê? Porque se for leite naquela composição do que você está fazendo, aquilo tem cálcio. Você tem o queijo, come que tem mais cálcio. O sorvete. Então, o sorvete, e assim vai. Então, normalmente, o cálcio não é o problema, a ingesta do cálcio. Tá? E sim, a vitamina D é importante, porque isso pode estar faltando. E aí, dependendo do tipo do problema, né, você vai fazer o seu tratamento. Então, com relação aos colegas ginecologistas, eles fazem a reposição hormonal, né, para uma série de problemas que a gente tem na menopausa, e isso já vai propiciar essa entrada de cálcio. Tem pacientes que não podem fazer reposição hormonal, então existem outras substâncias que também vão propiciar essa entrada de cálcio dentro do sangue, ou seja, dentro do osso. Ou seja, cada paciente tem o seu tipo de tratamento. Entendi. Então a gente precisa ficar atento que não é uma doença que é tratada por um médico, por um ortopedista, por um ginecologista, por um reumatologista, por um geriatra, e sim é um tratamento conjunto, multidisciplinar, do qual participam fisioterapeutas, profissionais de atividade física, de educação física, que é um conjunto, nutricionistas, é um conjunto para você balancear uma dieta do paciente, né? Certo. E fazer com que ele aproveite melhor aquele cálcio que ele está ingerindo. O problema do cálcio em excesso no organismo é que é assim, você não aproveita, ele vai se acumular no rim, fora cálculo renal, pode se acumular
na vesícula, formando cálculos na vesícula, e o mais importante, nas artérias, endurecendo as artérias. Nossa! Então, o cálcio é uma coisa que precisa tomar cuidado quando se dá para o paciente. Tem que ser na medida, Tem que ser na Tem que ser na medida. A automedicação Agora... com produtos de cálcio é problemática. Agora, doutora, a gente queria até pedir para colocar as imagens de novo, de ver um osso assim saudável e o outro com osteoporose. Eu queria ver de novo. Então, sabe por quê? Eu queria te perguntar. Aquela imagem que a gente viu, que tá toda, que nem você explicou da buchinha, que quando a buchinha fica nova, tá durinha, a outra fica mais molinha, toda rasgadinha. Nesse caso ali, que a gente está vendo que está bem grave ali, existe solução para isso? Existe solução. Ou ali já está muito grave? Não, ali está muito grave, a gente vai ter que ver como é que nós vamos tratar. Isso cura? Do jeito que a gente está vendo ali? Difícil, curar. Muito difícil? Mas você melhora muito essa condição e vai evitar a fratura. Porque ali o que a gente está vendo é o seguinte, quando a gente trouxe esse modelo, nós pegamos um osso saudável, assim, isso daí é de uma pessoa de 20 anos de idade. E nós pegamos um outro de uma pessoa de 70 anos de idade. Ah, de 70 Nunca anos. Uma pessoa de 70 vai ser igual a de 20. Não, sim. Isso não tem jeito. Mas que dá para melhorar aquela condição, dá para melhorar. Dá para melhorar, mas a osteoporose tem cura, doutor? A osteoporose tem cura. Tem cura. Leva muito tempo, tem que ter como eu falei, é um tratamento multidisciplinar, são vários profissionais, então é um nutricionista, são os vários médicos, vendo o que este paciente está precisando, quais são as medicações que esse paciente vai tomar, a atividade física, uma dieta balanceada, evitar cigarros, bebidas alcoólicas em excesso. Hoje sempre, né, aquelas coisas de sempre, né? Na verdade, é o equilíbrio da vida da gente. A obesidade. É que a gente trouxe uma coluna só para demonstrar, né? Onde é que a gente tem, né? Que aqui são as vértebras e onde é que você tem a fratura das vértebras. Aonde que tem a fratura? Aonde acontece a fratura? A fratura acontece aqui. A gente tem um vídeo, se conseguir mostrar o vídeo, a gente consegue... Ilustra bem? Ilustra bem. Tem um vídeo aí para a gente poder mostrar, para a gente poder entender melhor, né? Cuidado que ela desmonta. Ah, desmonta, doutor? Ela é de propósito para gente explicar. Então é para poder... lá. Olha, esse ali vídeo? a gente vê bem. Vamos lá. O indivíduo, o jovem, a pessoa com mais idade e o idoso, o vozinho, a vozinha da gente. Olha lá novamente, a gente está tendo o osso normal e o osso porótico, né? Lembrando que é de uma pessoa de 20, Exato, uma de 70 mais ou menos anos, isso, né? De 70 anos, em torno São de 70 extremos, anos. né? E aí, aqui a gente vê bem como é que funciona o mecanismo de fratura. Olha, o osso vai se tornando porótico, fraturou. Ai, que dor. E aí o que acontece? Aí nós vamos mostrar uma técnica que a gente trouxe para o Brasil faz há uns anos, né? Que é a técnica dita. Aí nós temos o tratamento, os raios-x, tá? Novamente identificando a fratura. Por isso do problema, o idoso com dor precisa levar no consultório, precisa radiografar, precisa fazer exames. Não é achar, não está acontecendo nada. Né? Não é nada. Pode ser, não é que vai ser, né? Novamente, olha lá, o que a gente vê. O osso vai ficando porótico, fraturou, tá? E aí, o que a gente faz? O que aconteceu? Antigamente tinha que se fazer cirurgias enormes. Hoje, o que a gente faz? A gente faz um furinho no paciente, põe um balão lá dentro, esse balão é insuflado, a gente reconstitui a altura e aí a gente põe um cimento ósseo lá dentro. Preenche de osso, exatamente. Vou explicar, deixa a gente ver um pouquinho mais para frente, eu já te falo como é que é. E aí a gente já mostra a técnica das cirurgias que a gente fez, o furinho que a gente faz no paciente, é uma cirurgia que leva mais ou menos em torno de 40 minutos, tá? E olha, isso a gente está fazendo já o preenchimento da cavidade fraturada, onde a gente já colocou o balão, né? Tirou o balão e está injetando o cimento lá dentro. Anestesia local? Então, pode até ser feito com anestesia local. Essa grande vantagem dessa técnica, e aí a gente vê o furinho que fez, exatamente. A grande vantagem dessa técnica é o seguinte, a quantidade de anestésico que o paciente precisa é muito menor, pode até ser feito com anestesia, uma sedação e uma anestesia local, porque a gente tem que lembrar que esses pacientes, eles não têm só a osteoporose, são pacientes muitas vezes idosos, que têm problemas cardíacos, são diabéticos, hipertensos, então a gente precisa pensar em coisas rápidas e que resolvam o problema do paciente. Isso é uma técnica que ajuda muito o paciente, você consegue fazer até 3 vértebras fraturadas numa sessão cirúrgica e assim, faz de manhã, no final do dia o paciente está andando. Agora, no dia seguinte pode ir embora para casa. Doutor, só para a gente encerrar, o que era o cimento mesmo? Então, o cimento ósseo é uma substância assim, vamos colocar, é semelhante às novas obturações. Então, aquela pessoa que quebra o dente ou vai lá aquela obturação branquinha, é algo semelhante que a gente põe ali no osso. É uma resistência muito grande, muito maior que o osso e isso tira a dor do paciente, assim, o paciente reconstitui a forma do osso e tira a dor. Ele está andando de uma forma muito melhor no final do dia. Se fizer de manhã,
passar para ver o paciente no final do dia, ele já está bem. Muitas vezes não fica nem um dia internado no hospital. Entendi. E na rede pública essa cirurgia pode ser feita? Então, é feito. O problema da rede é que isso é caro, né? Eu imagino. E o problema da rede pública, existe uma quantidade muito grande de pacientes e as filas são muito grandes. Então, muitas vezes você vê assim, você indica uma cirurgia dessa, leva às vezes 2, 3 anos para você conseguir. Quando o paciente chega, você já não consegue mais nem usar essa técnica, né? Então, a gente tem esse problema. Os problemas que a gente, né, continua ainda de saúde, né? Sem Impressionante, dúvida, sem dúvida. Bom, doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui, né, por esclarecer as nossas dúvidas, né, orientar as pessoas, né, a importância de alimentação, educação física, que acho que é primordial para a gente evitar esses probleminhas futuros, né? E você tem algum contato para deixar para a gente? Tem o site da gente, que é www.rogeriovidal.com.br. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Doutor.